eles possuem uma alienabilidade condicionada. Alguns doutrinadores falam que é inalienável, mas outros vão falar que até pode alienar, mas desde que cumpridas as condições, né? Então, os bens públicos possuem aplicação de prerrogativas próprias, né? São não oneráveis também, né? Com cláusula de direito real. Aqui a gente só falou de prerrogativa, né? Vamos falar de alguma sujeição que a administração tem, né? Pelo menos. A responsabilidade da administração é objetiva. No caso dela causar dano a alguém, a um particular, ela vai responder pelo aquele dano de maneira objetiva, não precisa comprovar dolo e culpa, tá? É um assunto que a gente vai tratar numa aula específica, responsabilidade civil do Estado. Beleza. Os atos são administrativos, né, quando praticados no âmbito do regime jurídico público. Isso tem várias características, como por exemplo, eles possuem presunção de legitimidade, eles possuem auto-executoriedade, eles possuem imperatividade. Isso é próprio do regime jurídico público, beleza? Fechou. Mas além disso, né, o pessoal, né, qual que é o regime de pessoal da administração pública? Estatutário, né, galera? Tem que realizar concurso público? Opa, tem que realizar concurso. E o regime não é o seletista próprio das empresas privadas, não. Você tem uma lei específica que vai tratar dessa ideia, que é justamente o estatuto, né, de cada ente federado. Então, o regime público aqui, o regime de pessoal é o regime estatutário. Maravilha. Então, o professor esquematizou tudo isso aqui para vocês, ó. Tudo que o professor falou, falei para você não anotar, porque tá bonitinho aqui, ó. Tá legal, tá maneiro, ó. Licitação, coisa linda. Fechou. Beleza. Tá? Bens públicos, prescrição. Maravilha. Olha só. Pessoal, e agora a gente vai tratar essas características aqui, não precisa você querer decorar tudo não, tá? Só faz uma revisão geral, tá legal. Do jeito que o professor explicou, beleza. E até que é importante porque isso que a gente está vendo vai ser aplicável também às entidades, às autarquias, né, que estão pessoas jurídicas de direito público. Agora isso aqui que a gente vai falar, despenca em prova, né, em relação aos órgãos públicos, beleza? Como a gente já falou, a gente já tem algumas características dos órgãos públicos, tá? Por exemplo, esses caras aqui, eles não possuem personalidade jurídica, ou seja, não possuem PJ. Mas agora a gente vai aprender que alguns desses órgãos possuem a chamada personalidade, atenção, personalidade judiciária, cara, tá? Ou capacidade processual ativa, beleza? E só que isso, pessoal, nos termos da Constituição, né? Ou nos termos da legislação, da doutrina de jurisprudência. Por quê, professor? Olha aqui. Ó, vamos supor que você tem um aluno, né? O seu filho está estudando numa escola pública, beleza? Aí o seu filho é um anjo, né? Que tratou hoje não com um coleguinha. E que muita gente acho que não vai saber o que é hoje não, né? Acho que muita gente, você provavelmente não sabe também. Pô, cara, é foda. O tempo passa mesmo, tá? Hoje não, cara, você tratava com a pessoa hoje não, e aí o outro dia, quando você visse a pessoa pela primeira vez, ela tinha que falar hoje não. Se ela falou hoje não, beleza. Se ela não falou hoje não, você tem o direito de dar um soco nela, né, de dar um murro. Então, quando se via e os dois lembravam, os dois falavam hoje não, ninguém bateu em ninguém. Agora, se o cara te viu, você percebeu que ele não lembrou que ele tratou hoje não com você, pô, né, já dei alguns socos aí, interessante, mas tudo dentro da amizade, né? Mas vamos supor que o seu amigo, o seu filho, ele não tenha esse bom senso. E ele deu um soco bem forte ali na boca do coleguinha. Caiu, ele foi expulso, certo? Você ficou indignado com a expulsão do seu filho e vai querer ingressar com uma ação pedindo uma indenização, falando que ele foi discriminado. Beleza. Você vai ingressar, ele está numa escola pública de determinado município. Você vai ingressar contra a escola? Não, não pode. Por quê? Porque ela não tem personalidade jurídica. Você vai ingressar contra a Secretaria de Educação daquele município? Não. A Secretaria também é um órgão público, não tem personalidade jurídica. Você vai ingressar contra a Prefeitura daquele município? Não. A Prefeitura também é um órgão público, não tem personalidade jurídica. Você tem que ingressar contra um município. Esse sim possui personalidade jurídica de direito público. Então a regra é que os órgãos públicos, por não possuírem personalidade jurídica, também não possuem essa personalidade judiciária, essa capacidade processual, tá? Mas você tem que estar atento, por quê? Porque alguns órgãos públicos possuem capacidade processual, personalidade judiciária, tá? É, professor? Sim. Então vamos anotar isso aqui, ó. Esses órgãos públicos, primeiro, a primeira coisa, não possuem
personalidade jurídica. Em relação a isso, não se discute. Mas, eu vou falar aqui, ó, alguns possuem a chamada personalidade judiciária. E vou te explicar por quê. Opa, vocês nem estão vendo, né? Agora vocês estão. Ó, personalidade judiciária. Beleza, fechou. Alguns possuem personalidade judiciária. Tá bom, professor. Quem possui personalidade judiciária? Bom, os órgãos que precisam, né, dessa personalidade para a defesa de suas, ou concretização, né, defesa, concretização, busca, né, colocar concretização aqui fica melhor, ó. Para concretização de suas finalidades institucionais, né? Olha o exemplo aqui, meu querido. Ministério Público, MP. O que é o Ministério Público? Ele é o quê? Ele é um ente federado? Não. Ele faz parte de qual poder? Do Executivo, Legislativo, Judiciário? Não. O Ministério Público faz parte de um ente federado. Tá? Ele faz parte de um, não integra um poder, mas ele faz parte de algum ente. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui do Estado, né, de Goiás, se a gente está falando do Estado de Goiás, esse cara aqui, o Estado, tem personalidade jurídica. E o MP do Estado de Goiás? Ele é um órgão público, querido, que faz parte do Estado de Goiás. Então, você está falando, professor, que o MP é órgão público, então que ele não possui personalidade jurídica? Sim, é isso que eu estou dizendo. Só que esse órgão público não possui personalidade jurídica, como o Ministério Público. Só que o Ministério Público precisa de capacidade de personalidade judiciária. Como que o Ministério Público vai ingressar com uma ação civil pública? Né? Se o Ministério Público está ingressando com uma ação civil pública, ele está ingressando com uma ação civil pública em nome próprio, tá? E ele precisa dessa personalidade judiciária para a defesa das suas finalidades institucionais e constitucionais, querido. Por isso que esse cara tem que ter. Então vamos lá. Órgão tem PJ? Não, não tem personalidade jurídica. Mas alguns possuem personalidade judiciária para a defesa das suas finalidades institucionais e constitucionais. E aí o exemplo que o professor quer que você leva é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, tá? Se for Ministério Público de Goiás, faz parte do Estado de Goiás. Se for Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, faz parte do Estado de Mato Grosso do Sul. São órgãos públicos, mas precisam de capacidade processual. Beleza, tá? Isso aqui é Defensoria, né? DP, Defensoria Pública. Beleza. Tá? E aí você tem jurisprudência, aplicando também essa ideia para outros entes, como por exemplo, né, você tem jurisprudência do STJ falando que câmaras, né, municipais possuem essa capacidade processual, mas aí realmente é entrar numa jurisprudência bem pouco cobrada, né? Só se realmente já viu alguma questão na sua banca tratando sobre isso que você vai se preocupar efetivamente. Caso contrário, leva para sua prova aqui Ministério Público e Defensoria Pública, beleza? E também a Câmara Municipal tem uma súmula do STJ tratando sobre isso, aí você lembra também. Beleza. Aí, professor, o que você vai fazer? Eu vou falar aqui, ó, sobre a criação de órgãos públicos, tá? Como que os órgãos públicos, eles são criados, tá? Galera, para eu criar um órgão público, é necessário o quê? É necessário lei, tá? Você precisa de uma lei para criar um órgão público. Ah, professor, então quando você vai criar, por exemplo, um ministério, o governo atual decidiu criar um ministério, um órgão público. Tem que ter uma lei? Tem, querido, tem que ter uma lei criando aquele órgão público. Essa aqui é a ideia. E se eu tenho lei para criar, para extinguir eu preciso de lei também. Eu preciso de lei, tá? E a gente até vai ver mais para frente os chamados decretos autônomos, muito cobrado em prova, artigo 84, inciso 6º, né? Que fala que o decreto autônomo, ele pode ser praticado, o decreto, né, na verdade, no texto da Constituição, fala que o decreto, ele vai ser praticado para a organização da administração, desde que não implique no aumento de despesa e nem na criação ou extinção de órgão público. Por quê? Porque criação e extinção de órgão é só por meio de lei, tá? Claro, né, pessoal, que você pode fazer isso por medida provisória, né? Mas aqui a gente tem a ideia que precisa de lei.
Beleza, fechou. Até porque medida provisória tem força de lei, né? Aí a própria Constituição fala que quem tem iniciativa para propor a criação de órgão público dentro do âmbito do Executivo, né, é a Presidência da República. É o Presidente da República que tem a iniciativa da lei, beleza? Não pode um deputado federal propor uma lei para criar um ministério, sendo que não é ele que tem essa competência de organizar o executivo na prestação do serviço. Então seria ali uma invasão de competência. Da mesma maneira, não pode um deputado estadual propor uma lei para extinguir um órgão público. Por quê? Porque a competência é privativa do chefe do executivo. Beleza? Muito embora a iniciativa, melhor dizendo, a iniciativa é do presidente, quem vai instituir o órgão é o Congresso, por meio de uma lei. Então vai ser aprovado e tudo mais. Mas a iniciativa, de fato, é do presidente da República. Beleza? E aqui aquilo que a gente já tinha tratado. Órgãos possuem personalidade jurídica? Não. Mas possuem capacidade processual? Não. Só que há alguns órgãos que necessitam dessa personalidade, dessa capacidade processual, personalidade judiciária, para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Eles vão possuir. Beleza? Vamos fazer uma questão? Pausa aí, resolve essa questão e vamos juntos. Pausou? Fez? Olha só. É viável a extinção de órgãos públicos por meio de decreto? Já para por aqui. Não. A extinção de órgão público não acontece por decreto, acontece por lei, tá? O que você pode extinguir por decreto é cargo e função quando estiver vago. Isso sim, mas órgão público não, tá? Então, se estiver falando aí na sua prova de decreto, você pode até extinguir cargo ou função quando vago, tá? Mas decreto extinguir órgão, jamais. Beleza? Não, só por meio de lei. Fechou. Então, é por lei. Essa questão aqui está errada. Perfeito? Próxima questão. O presidente da República pode dispor sobre a organização da administração pública por decreto autônomo, dispensando o exame pelo Congresso Nacional, quando não ocorrer aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão público. Ah, agora sim tá bonito, agora sim tá legal. Tá certo. Beleza? Próxima questão. Embora em regra os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, a alguns é conferida a denominada capacidade processual, estando eles autorizados por lei a defender em juízo em nome próprio determinados interesses e prerrogativas. Coisa linda. Realmente, os órgãos públicos não têm personalidade jurídica, mas alguns possuem a chamada capacidade processual. Alguns possuem a chamada personalidade judiciária para a defesa das suas finalidades institucionais. Tá bom, próxima questão. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Pelo amor de Deus, por qualquer ângulo que você vê essa questão aqui, ela está incorreta, tá? Vamos lá. Primeiro, que órgão público não é dotado de personalidade jurídica. Já está errado. E ele fala aqui que os órgãos públicos não possuem capacidade processual para defesa de suas prerrogativas. Para a defesa das suas prerrogativas, alguns possuem, sim, senhor. Então tá erradíssimo. Tá errado não. Tá muito errado isso aqui. Beleza? Fechou aqui então. Maravilha, pessoal. A gente finaliza aqui os aspectos em relação à administração pública direta e a gente inicia na próxima aula aspectos sobre a administração indireta. Nós temos aspectos gerais para tratar, por exemplo, como as entidades da administração indireta elas são criadas. Nós temos também que conversar aqui pontos incomuns aplicados às entidades da administração indireta e depois entrar na análise das entidades da administração indireta em espécie, conversar sobre autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. E a gente aí vai estar finalizando o nosso tema organização administrativa. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.